Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre componentizando a aplicação, componentizar a aplicação, o que isso significa, né? Eu tenho usado isso com uma certa frequência nas minhas aplicações, a gente vai mudando, né? Sempre nosso estilo de programação, criando novas técnicas, etc. ao longo do tempo. E essa é uma das formas que eu tenho usado aqui para criar mais rapidamente ainda aplicativos para Android e iOS, tá? Para o Windows também serve, né? Enfim, mas o objetivo central aqui é Android e iOS, e se melhora um pouquinho mais a produção, a produtividade de aplicativos para essas duas plataformas, ok? Bom, eu vou mostrar aqui o que eu desejo fazer com vocês nessa aula rápida aqui, mas antes disso eu gostaria de te pedir, né? Se inscreva no canal, marque o sininho, vai aí no like, dá um likezinho pra gente, isso é importante pro canal, pra gente ver a audiência, né? Ver vocês curtindo nossos vídeos. E não esqueça, né? Na descrição do vídeo sempre tem links adicionais aí para outros vídeos ou para outros conteúdos como esse, ok? Não esqueça, na descrição do vídeo tem os links das nossas comunidades, Telegram e Discord, tá? Eu tô lá o dia inteiro respondendo perguntas de vocês aí, beleza? Vamos lá então? Olha só, eu quero mostrar aqui essa aplicação, tá? Que ela já está pronta, eu tenho aqui novo componente e vários componentes, tá? Eu vou executar ela aqui no próprio Windows, né? Então, como eu falei, essa técnica ela funciona no Windows, funciona no Android, no iOS, em qualquer plataforma, tá? Eu tenho usado com mais frequência no Android mesmo, tá? Mas serve em qualquer outra plataforma aí, tá? Aqui ele tá azulzinho porque o meu antivírus entrou no ar, né? Então se eu fechar aqui e abrir de novo, ele vai refazer aqui a abertura. Então o que eu tenho aqui? Um form principal, tá? E se eu clicar aqui, ó, novo componente, ele vai criar para mim dois cards, tá vendo? Card 1, card 2. Se eu clicar aqui em vários, ele vai criar vários cards para mim, tá? De maneira bastante rápida aqui. Então cada card desse daqui é o que a gente chama de componente, tá? A gente pode criar não aquele componente que a gente está acostumado no Delphi, a gente vai lá, file, new, componente, desenvolve toda a parte não visual do componente, enfim, né? Aqui a gente está componentizando também, mas de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Eu ainda consigo dar vida para esses caras, tá vendo? Então isso aqui poderia, sei lá, representar aí uma proposta, por exemplo, o número da proposta, poderia deletar esse cara aqui, tá? Então como é que a gente faz isso, tá? Eu vou fechar ele aqui. Ó, fechar ele aqui, beleza? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma pastinha chamada componentes e eu tenho um card aqui, componentes, tá vendo? Eu tenho aqui bonitinho esse carinha aqui. Então eu quero explicar como é que a gente faz isso, tá? Ele é um form e dentro desse form eu tenho o meu componente aqui, ok? Eu tenho usado isso para praticamente tudo. Representar um registro da tabela, representar mesas um aplicativo de garçom, eu consigo fazer N coisas, tá? Um dashboard, o que você imaginar que dá para fazer, você pode usar essa técnica sem problema nenhum, ok? Vou criar uma aplicação nova aqui, ó. Vou criar aqui File New, né? Vou criar aqui como Mobile Service, Mobile Device, tá? Eu vou salvar esse cara. Vou colocar ele pertinho um do outro aqui, porque eu vou pegar algumas coisas aqui para copiar para ser mais rápido, tá? Então, eu vou colocar aqui em D2 pontos, temp, vou criar uma pasta aqui componentizando, teste, beleza. Vou salvar essa unit aqui como o nt, vou colocar como app.main, tá? Aqui, ó, main, beleza. A alteração que eu sempre gosto de fazer, né? Eu vou dar o nome para isso aqui, né? Temp, nome para o projeto, né? Componentizando teste. Aqui. Eu tinha uma unit já aberta aqui, eu dei o nome para uma outra unit, na verdade, né? Vamos colocar aqui como unit 4 mesmo, só para ver o que ele fez. Agora sim é o projeto. Provavelmente eu tinha uma outra unit aberta aqui de algum outro projeto que não tinha sido salvo ainda, tá? Vamos dar projeto 2 aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Projeto 2. Ok.
perfeito, F12 aqui, tá tudo tranquilo. Então, ignore lá, eu tinha acho que um projeto 1 aberto aqui que não tinha salvo ainda. Tudo bem, não tem problema, tá? Então, estou aqui com um projetinho já feito, chamado Componentizando, e eu tenho o nosso projeto 2, tá? Que a gente vai fazer do zero aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu quero aqui, por exemplo, colocar um grid, tá? Grid layout aqui, ó. Vou colocar aqui o grid layout, tá? Beleza. Ó. Vou colocar ele aqui. Legal. Não vou nem aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, nada. Só vou deixar ele aqui, tá? Ele vai ser o container que vai receber os componentes para mim, tá? Vou colocar aqui mais 2 buttons. 1 e 2. Eu poderia só mostrar o código fonte para você ali, mas eu quero fazer junto com você para você ver a evolução, tá? Então aqui eu vou criar um novo componente, vou colocar o text dele aqui como new. E aqui vou colocar como, sei lá, vários, tá? Beleza. Então, imagine o seguinte, que eu quero criar vários controles aqui nessa tela, né, para representar alguma coisa, talvez propostas de um banco de dados, né, as propostas comerciais ou os pedidos, sei lá, eu quero mostrar aqui alguma coisa e eu quero que sejam cards, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um novo form, tá? Aqui é o multi-device form. Esse novo form, eu vou salvar ele aqui, eu vou colocar um nome para ele. Vou colocar aqui como componente, tá? Componente, ok? Não posso usar no singular porque é palavra reservada, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar F componente aqui, ó, tá? Que é o name do form, né? Vamos colocar F componente. Vou colocar um caption para esse cara aqui, embora a gente não use, né? Componente, tá? Beleza. Vou salvar. Eu vou salvar esse cara, eu vou criar uma pastinha chamada componentes, tá? Ele criou um form mais ali, mas não tem problema, tá? Provavelmente tinha um cara aqui aberto e eu não notei. app.componente.view.componente, .view.componente, ok? Beleza, salvei esse cara, eu vou colocar esse cara aqui como autocreate, tirar ele do autocreate, né? Então vamos lá no Forms. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Ok. Vou salvar. Ok. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar o meu card. Então eu vou pegar aqui um layout. Aí você pode escolher a forma que você acha mais conveniente. Você pode colocar no centro, onde você quiser, tá? Porque o importante para mim vai ser este cara aqui, tá? Não vai importar o form aqui. Então, qualquer lugar que você criar, tá ótimo. Aqui eu vou criar só como um retângulo lá no fundo. Vou dar o nome para esse cara aqui, ó. Name, LYT. Vou chamar ele de componente, tá? Componente, beleza. Aqui eu vou desenhar ele normal, tá? Fazer um desenho aqui bonito, né? Colorir, enfim, vou fazer alguma coisa legal aqui. Vou dar o nome para esse cara também. Rec fundo, tá? Beleza. Vou colocar ele aqui de, sei lá, um azulzinho. Aí, beleza. Vou ficar mais clarinho aqui, ó. Aí, tá bom aqui. Stroke none. Ok. Vou colocar uns cantos arredondados nele aqui, ó. Sei lá, uns 20. Deve dar, hein? 20. Beleza, tá aqui. Vou colocar um label, né? Certo? Nesse label aqui eu vou colocar, sei lá, mesa 1. Ok? E aí aqui no text settings, né? Vou colocar white. Beleza. Negrito. Eu vou colocar uma fonte grande aqui, tá? Sei lá, uns 30 aqui. Tá ótimo. Ó,
20 acho que tá perfeito aqui. Vou colocar ao client, ao contents aqui, né? E vou colocar alinhado ao centro. Perfeito, tá? Então tem aqui um componente. Eu vou já colocar um button aqui só para simular. Eu não vou trabalhar nele ainda. É só colocar um carinha aqui só para poder a gente ter um botãozinho ali embaixo, tá? Eu vou pegar aqui as margens dele. Vou pegar aqui, sei lá, 888 PTN ação. Ok? Vou colocar alinhado ao bottom. Perdão, ao bottom. Diminuir ele um pouquinho aqui. Vou dar um text para ele, né? Sei lá, qualquer coisa aqui, ó. Ação. Opa, ação. Ok? Perfeito. Agora o que eu quero, né? Toda vez que eu clicar num botão ali para colocar um próximo cara aqui, eu quero que aquele componente apareça dentro daquela grade, tá? Então deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Vamos lá, vamos executar. Vamos ver se o meu form principal é o app.main mesmo. Ó, legal. Então tá aqui, né? 2 botões, ok? Perfeito. Bom, como é que a gente começa a fazer a brincadeira aqui? Eu vou lá no código-fonte desse cara, ok? E vou fazer o seguinte. Primeira ação aqui é criar uma function que vai retornar para mim aquele FireMonkey ali, tá? Aquele objeto. Então eu vou criar aqui como component o nome que você desejar e ele vai retornar um fmx object, ok? Beleza. Ctrl Shift C aqui. O que ele vai retornar, Adriano? Result, dois pontos igual, lyt, e eu vou ter lá um component, ok? Então, basicamente é isso aqui que eu desejo, tá? Por que fmx object, Adriano? Porque aqui dentro, na hora que eu usar um add object, tá aqui no meu grid, eu preciso de um fmx object. Então é isso que eu vou fazer. Nome do componente aqui, grid layout 1, ponto add object, e vou adicionar aquele cara, tá? Vou chamar aqui de grid mesas, tá? Beleza. Vou lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar, evidentemente, adicionar aqui a unit no meu form principal, né? Então vou pegar ele aqui, pegar o uses, beleza, vou adicionar ele aqui, tá? Bom, aqui no meu componente, no meu formulário principal, o que eu vou fazer aqui para a gente brincar? Aqui no new, vou fazer o seguinte, ó, grid, vou ter aqui grid mesas, opa, eu vou ter aqui, deixa eu trocar para insert, aí, eu vou ter aqui um add object, e você vai ver que ele precisa de um fmx object, tá vendo? Eu vou quebrar um pouquinho aqui, pronto. Então o que eu faço aqui, ó? Qual que é a classe do meu componente? Então vamos lá, é esse cara aqui, certo? Então a gente vai fazer assim, ó, ponto create, tá? Posso passar para ele aqui um new, por exemplo, e vou chamar o ponto component desse mesmo cara, tá vendo? Então ele vai retornar para mim aqui já um componente, ó, vou buildar ele aqui, e já vai retornar para mim aquele carinha que está ali, que eu desenhei, ok? Uma única linha de código ali, eu já retorno ele. Então vamos lá, ó. New, ele já retornou para mim. Tá pequenininho, né? Porque eu não mexi aqui no meu posicionamento, nos meus tamanhos aqui no grid, mas tá aí, tá retornando, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar esse grid layout aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que os cards aqui, né? Eu tenho aqui uma propriedade item height, item width. Eu vou colocar aqui, sei lá, 150 por 150, tá? Ó, então cada card ali dentro vai ter esses tamanhos aqui, ok? Olha que facinho que é, né? Vamos ver o que ele deu. Ah, tá aberto aqui ainda, né? Porque faz o antivírus aí. Então vamos lá. Beleza. E antivírus no ar, fecha e abre de novo. Poderia ter parado o antivírus ali, tá? Mas ó, criou ali para mim
esse carinha, tá vendo? Ó, criou vários, tá? Aí posso colocar alinhamento, enfim, margem, um monte de coisa, ok? Bom, legal, Adriano. Eu quero agora mudar, por exemplo, a cor desse card em tempo de execução. Sei lá, tem uma regra de negócio, se a mesa estiver ocupada fica vermelha, se a mesa estiver vazia fica verde, não sei, preciso fazer alguma coisa, né? Como é que eu mudo alguma coisa dentro desse card aqui? Então, vamos lá no meu código fonte. Você pode criar funções aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, function. Eu vou criar aqui uma função chamada cor. Essa função vai receber a cor, tá? Const a cor. Vou colocar com t_alpha_rec, tá? AlphaRec ele vai pedir ali o IUses, mas tudo bem, não tem problema, a gente coloca depois. E o segredo aqui é que ele vai retornar ele mesmo, tá? Ele vai retornar a própria classe dele, ok? Beleza. Aqui, ó, deixa eu só quebrar aqui. Ctrl Shift, deixa eu só pegar IUses desse cara. AlphaColor, na verdade, aqui, né? Aqui, AlphaColor. Aí. Ctrl Shift, acho que até já foi aqui, já deve estar ali, tá? Ctrl Shift C aqui. Qual a primeira providência? Eu retorno primeiro ele mesmo. Result, dois pontos, igual a própria classe, tá? Que é self, ok? Então vou receber eu mesmo componente como sendo aí o meu retorno, tá? E aí aqui eu posso modificar a cor. Qual que é aquele cara? Fundo ponto fill ponto brush, não, fill ponto color, dois pontos igual vou colocar a cor, né? Aqui, ó, beleza, tá? Então eu já criei uma função. O que isso vai impactar para mim? Aqui, ó, no meu app, agora eu tenho um ponto cor lá que eu posso usar. Então aqui eu posso colocar ponto cor e posso dizer qual que é a cor que eu quero, tá? Então eu vou dizer para ele que eu quero a minha t_alpha color rec ponto red, por exemplo, tá? Então legal. Vou buildar esse cara. Show de bola. Eu vou executar. Vamos lá. Vermelho, tá vendo? Vermelho, 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 assim por diante. Poderia colocar um desvio, sei lá, em algum lugar, né? Poderia colocar... Vou colocar dois botões, tá? Vou colocar um em cada. Ctrl C aqui. Vou pegar esse outro cara aqui. Vários. Ctrl V. E vou colocar que esse cara aqui vai criar como blue. Ok? Executar. Então vamos lá. Tá aberto aqui ainda, né? Show. Isso aqui facilita demais, galera, porque você mantém o design e toda a inteligência do que você precisa no componente, tá? Você não precisa reescrever esses códigos em cada janela, em cada lugar que você vai utilizar esse componente, tá? Então, ó, new, ó. Tá vendo? Ele já criou para mim aqui. Beleza? Agora, para ficar uma coisa legal, né? Pô, Adriano, o que é aquele botão de ação ali, né? Como é que eu faço para dar um evento para ele? Simples. A gente vem aqui, cria mais um método, tá? Você pode criar quantos você quiser, né? Evidentemente. Você vem aqui, ó. Function. Vou chamar esse método, tá? De onClick button action, tá? De ação aí, ok? Segredinho, sempre retorna o mesmo cara, né? Aqui, beleza? E aqui a gente faz, né? Const a onClick do tipo tNotify event, tá? Que é o padrão aí, a classe padrão utilizada em eventos onClick, tá? Assinatura padrão aí. Ctrl Shift C, mesma coisa, né? Eu venho aqui, result, dois pontos igual a self, e aí você pode fazer
associação do componente lá, tá? Deixa eu só colocar esse cara para cima. Aí, beleza. E aí eu posso vir aqui e falar assim, ó, if assigned de a onClick, ou seja, eu quero saber se eu recebi um evento ali naquele parâmetro. Se eu recebi, né, só para não dar algum access violation, alguma coisa, algum erro esdrúxulo aí, né, a gente testa primeiro e depois a gente associa. Então a gente vai lá e fala, né, btn, deixa eu ver o nome do cara, ponto onClick, 2 pontos igual a esse cara aqui, a onClick, tá? Aí, beleza, então associei aqui, perfeito. Aí o que eu preciso fazer? Aqui no meu form main, eu vou criar um método novo, procedure, que é o que vai executar a ação ali, tá? Procedure tform8, tform8 aqui, que é a classe do componente, né? Vamos lá, tform8, ponto, vou chamar ele de click, do click, ok? Vou colocar aqui a assinatura padrão, sender do tipo tObject, ok, begin e enter, aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó, show message, ponto e vírgula, desse cara aqui, eu vou falar, oi, tá, ok, aqui, ó, beleza? Ctrl Shift C, ele vai lá para cima esse cara do clique, certo? Tá aqui em cima, ó, do clique, ok? Aí eu associo este evento aqui na hora da criação do nosso componente. Então vamos lá no botão do vermelho, vamos colocar aqui, ó, nesse cara aqui, eu vou colocar aqui, ó, ponto onClick button action, vai executar quem? Meu do clique, ok? Do clique, perfeito. Mesma coisa eu vou colocar no outro carinha aqui que é o azul. Aí, ó. Poderia até criar um outro método, enfim, mas posso criar todo no mesmo cara, tá? E aí eu posso fazer o desvio dentro do clique. Então, beleza, vamos executar. E você vai notar, né, que a gente pode executar aqui ações, né, diferentes também, tá? Ó, cliquei aqui, ok, cliquei aqui, ok. Tá vendo? Legal. Eu posso identificar, né? Aliás, eu devo identificar em quem eu estou clicando, tá? E aí eu posso usar simplesmente typecast, tá? Então, por exemplo, eu posso usar aqui, eu sei que eu estou clicando em cima de um tButton, né? Então, eu posso fazer aqui um tButton, tá? Esse tButton eu passo um sender para ele, eu já sei quem é o tButton e sei lá, vou pegar aqui o owner desse cara aqui. Quem que é o dono desse cara, né? Owner. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó, e vou fazer um name, tá? Qual que é o nome do componente que é dono desse tButton que eu estou clicando, tá? Então vamos executar aqui para a gente ver o que acontece. Eu posso usar o parent, eu posso fazer outros typecasts, eu posso fazer um loop lá dentro daquele card, identificar outros componentes lá dentro. Eu poderia ter a tag, tá? A tag do meu retângulo ali vermelho, por exemplo, a tag poderia ser o ID do registro da tabela. Enfim, dá para fazer um trilhão de coisas aí diferentes, tá? Mas aqui a gente já consegue, né, identificar quem é o cara. Ó, F componente, tá vendo? F componente underline 1, tá vendo? Então ele criou uma segunda instância deste cara aqui. Se eu clicar mais, ó, e clicar aqui em cima, ele vai direcionar aqui, ó, 4, 2, 3, tá vendo? Então eu tenho aqui as informações. Quer ver uma brincadeira legal que a gente pode fazer? Vamos fazer assim. Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma function. Digamos que eu estou criando isso dentro de um loop, né? Vou colocar aqui, sei lá, ID, tá? Poderia ser o ID do meu banco de dados, tá? Function ID, eu vou receber aqui nesse ID, vou receber uma const a ID do tipo integer, ok? Beleza. tfComponent. Beleza, Ctrl Shift C, mesma ideia, né? Result self a
id, dois pontos, aliás, né, id, aí eu vou criar uma propriedade para isso, tá? id é dois pontos a id, ok? E aí eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer o seguinte, posso pegar aqui o componente, posso pegar o retângulo, retângulo ou button, vou pegar o button aqui que tá mais fácil, tá? Button, ação.tag, dois pontos igual a id, ok? Show de bola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou receber o id do registro da tabela e vou jogar dentro da tag do botão. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas só para vocês entenderem que é possível fazer praticamente tudo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, id, vou colocar 1001, tá? E aqui no segundo eu vou colocar 1002, tá? 1002, ok? E aqui, ó, em vez de eu colocar owner.name, aqui eu vou colocar só tag, tá? Como ele é inteiro, eu preciso converter ele para string, certo? Então tá aqui, ó. Vou executar, né? Então, durante o loop, né, você pode criar uma propriedade ali dentro do componente, alimentar essa propriedade durante um loop, né? Faz o loop na tabela, né, numa dataset, e vai criando os cards ali para você poder representar os registros da tabela, ok? Ó, vou clicar, criar um desses caras aqui, mais um desse. Aqui é o 1001, aqui é o 1002. Ou seja, eu poderia, neste momento aqui, ó, sei lá, fazer um locate numa tabela, dataset.locate, e aí eu posso passar para ele aqui o que eu vou procurar pelo campo ID, e o valor desse campo ID vai ser a tag desse cara aqui, de repente para fazer um filtro, para localizar, né? Então eu poderia fazer isso, por exemplo, coisas normais aí de uma aplicação com dataset, tá? Então bem tranquilo aqui de você trabalhar. Ok? Agora só para a gente fechar, aí eu vou mostrar aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou mostrar nesse componente aqui, nesse exemplo já pronto. Você deve estar se perguntando assim, pô Adriano, legal cara, mas toda vez que eu crio um componente novo, eu estou dando um create num form, né? Isso não vai ficar onerar a memória do equipamento, né? Enfim, como é que funciona isso? Pois é, você realmente está dando um create aqui num formulário, tá? Mas você pode mexer nisso também sem problema nenhum, tá? Do mesmo modo que eu tenho um add object para poder adicionar esse cara dentro do grid, eu também posso remover esse cara. Eu tenho um remove object. Para remover o objeto, eu preciso do índice dele, né? Qual que é o índice dele dentro desse container, tá? E além disso, eu preciso remover aquele form que criou esse componente da memória. Então aqui nesse exemplo eu faço isso, tá? Então vou só te mostrar aqui o seguinte, ó, o meu componente.card que eu criei, eu tenho lá as mesmas coisas, ó, eu tenho uma color, eu tenho o número da proposta, tenho um botão aqui, tem algumas coisas, tá? E eu tenho também aqui o remove card, tá vendo? Eu criei um método chamado remove card, tá? O que eu faço? Toda vez eu criei aqui duas variáveis, uma chamada f-index do tipo tcard, que é o próprio nome própria classe do componente, e um f-container, que é do tipo tgrid layout, tá? Então, quando eu crio um componente aqui, ó, pelo component, o que eu faço nesse momento? Eu falo para ele, ó, o f-index é igual a você mesmo, tá? Então, eu guardo na memória aqui do próprio componente quem é o index, né? Quem que é esse cara que está guardado na memória? Então, sou eu mesmo, né? O card 1, card 2, card 3, assim por diante, ok? Então, eu deixo ele guardadinho. O container, eu tenho um método aqui, container. Esse método, eu digo, né, qual que é o container que eu estou usando para armazenar esse componente, tá? Então, na criação aqui, ó, na criação eu falo para ele, ó, container desse cara aqui é o grid cards, tá? Então, dessa forma aqui, o que acontece? Eu já sei de onde eu tenho que remover esse cara, tá? E aí, no remove card, o que eu faço aqui, ó? Eu faço um remove object desse index de dentro do meu container e eu pego o meu f-index, que é o próprio tcard, e dou um dispose of, tá? Ou um free. Então, isso vai fazer com que eu consiga retirar ele de dentro do container, do grid layout ali, ou de um layout, ou de qualquer outro componente, tá? É só você colocar a classe correta lá.
E aí, logo em seguida, aquele form que criou aquele card, eu retiro ele da memória, tá? Então, se você observar aqui, ó, eu vou executar novamente, você vai ver que eu retiro, né, os cards, né, o botãozinho de deletar, eu retiro esses cards de dentro do nosso container, tá? Então tem aqui, ó, eu vou pegar o 9, retirei, o 9 já não está mais lá. Vou tirar o 4 aqui, tirei, o 4 já não está mais lá. Eu estou tirando ele de dentro do container e também liberando a memória daquele form que criou esse cara. Ok? Bom, isso aqui é só uma pontinha do iceberg aí, uma pontinha da componentização, tá? Em aplicações Delphi aí com FireMonkey. Funcionaria aí também com a VCL sem problema nenhum, tá? Bom, se você gostou desse material, dá um like pra gente. Coloca aí nos comentários, ó, gostei, Adriano, legal, o que dá mais para fazer? Pergunta para mim, eu respondo todo mundo, tá? Aqui ninguém fica sem resposta, então dá um toquezinho para mim aí, né? Deixa aí nos comentários do vídeo. E uma coisa legal, né? Eu tenho passaporte 2022-2023, no passaporte eu vou avançar nessa parte de componentes e esse passaporte funciona assim, você assina, né, anualmente, você tem 12 cursos durante o ano, um por mês, tá? A gente acabou de ter um curso aí no mês de outubro que foi sobre documentação de APIs REST, então a gente veio aí, são 4 horas de curso, né? Sempre acontece no sábado de manhã, então a gente teve aí na última semana aí, essa parte, né, de documentação de software. A gente já viu aqui curso de JSON do básico avançado, a gente já viu aqui sobre Postman também do básico avançado, a gente viu introdução a DMVC e aí nos próximos cursos a gente vai ter também a parte de componentização. Então a gente vai avançar nisso aqui, deixar um negócio bem mais legal, com mais recursos e mais ideias legais para você colocar no seu projeto, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do passaporte para você saber toda a grade do passaporte, valores, né, quais os cursos que já tivemos, quais os cursos que vamos ter e quais as datas desses cursos também, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, a gente se vê por aí no próximo vídeo e espero que você tenha gostado desse material também. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.